for um cara competente naquilo que tu for fazer no momento atual que o Brasil tem vivido, sem maiores problemas mundiais, tu vai ter uma vida legal. Quem estudar no atual Brasil tem garantia de emprego e salário digno. O único problema realmente é o cara não ter formação nenhuma. Aí vai ganhar menos e vai sofrer um pouco mais. O colega perguntou sobre física. Alguns anos atrás eu podia bater no peito e falar: os físicos são os profissionais mais bem pagos pelo mundo afora. E de fato eram. Nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, os físicos eram os caras que mais ganhavam dinheiro. Porque as empresas tinham a característica de contratar físico em vez de engenheiro. Certo? Por que isso? Porque às vezes o cara que estudou física teve que se esforçar mais para compreender alguns fenômenos do que o engenheiro. E quem se esforça mais deixa o cérebro mais bombado, é mais apto a resolver qualquer problema, ou aprender qualquer coisa. E é muito difícil tu chegar numa empresa, mesmo sendo o puta do engenheiro, tu chegar na empresa e já dominar tudo. Então tu chegou na empresa, tu vai ter que aprender em que nível está a engenharia da empresa. O que eu posso aplicar do meu conhecimento na engenharia atual que a minha empresa dispõe, certo? Então às vezes, cara, tu vai aprender muito antes de começar a fazer a tua empresa ganhar dinheiro. E se tu é um cara que sabe aprender, é o suficiente, não interessa exatamente qual é o teu currículo. Porra, esse cara é foda em aprender. Vamos pegar esse cara, ele vai aprender como é que funciona a empresa e vai fazer a empresa bombar. Com essa filosofia, os físicos foram os profissionais mais bem pagos dos Estados Unidos durante décadas e décadas. E hoje continuam sendo um dos mais bem pagos. Só que agora nós temos outras áreas aí, né, que evoluíram um pouco além do que a gente esperava. Por exemplo, a parte de eletrônica. Certo? Hoje o engenheiro eletrônico, mesmo que o físico possa fazer frente ao engenheiro eletrônico, se ele só estudou eletrônica, ele sai muito na frente, né, comparado com o físico que estudou tudo, certo? Então aí pode haver uma pequena diferença. Mas fica tranquilo, se for fazer física, se for fazer matemática, se for fazer química, se for fazer qualquer área exata, se for fazer sociologia bem feita, tu vai conseguir um emprego legal no Brasil, cara. Tem sorte, cara. Tá vivendo num país, né, que apesar dos problemas bizarros, tem muito mercado de trabalho, muito mesmo. Então bota a fé que vai. Quem estudar vai poder colher os frutos com toda tranquilidade. Transformadores, eu sei que eu já falei, vamos fazer uma revisão bem rápida, vou fazer uma questão da UFSC bem bonita e algumas do Enem, para a gente começar, né, a lembrar como é que é a filosofia de trabalho do Enem. Como é que funciona o transformador? Eu pego uma tensão alternada, aí a alternância da corrente elétrica gera um campo magnético variável e esse campo magnético variável induz uma corrente elétrica e, portanto, uma voltagem, não é isso? Então, peraí, no enrolamento primário, eu posso calcular a força eletromotriz induzida desse jeito, ó. Em vez de eu vou chamar de V, V1, voltagem no primário, tudo bem? Tem N voltas, cada volta dessa gera esse fluxo magnético com o tempo, já que são N voltas, N1. Tudo bem para vocês? Variação do fluxo magnético no enrolamento primário com o tempo que passou para ele. V2 ficaria como então a voltagem do enrolamento secundário? N2, N voltas. Variação do fluxo no 2 com o tempo para o 2. O que nós estávamos falando sobre os nossos transformadores? Que eles são transformadores ideais, ou seja, todo o fluxo magnético gerado no enrolamento primário atravessa o enrolamento secundário. Peraí. De que material tem que ser esse núcleo, vocês lembram? Material idealmente ferromagnético, para deixar os campos magnéticos se estabelecerem, tudo bem? Porém, cara, se eu quiser apagar isso aqui e deixar só duas bobinas aqui, uma de cada lado, sem nada entre elas, funciona. Mal e porcamente, mas funciona. Como assim, professor? Cara, eu boto uma bobina atrás do vidro ali, uma bobina enrolada ligada na tomada. Boto aqui no meu bolso um monte de fiozinho enrolado, uma bobininha, certo? Uma lâmpada e uma chavezinha de liga e desliga. Aí eu vou lá e vou fazer uma mágica. Liga, pessoal, corrente elétrica, pelo ar, eu sou elétrico, eu sou homem elétrico. Foi assim que o Nikola Tesla fez, certo? Só que ele não sabia que essa coisa invisível que está atravessando aqui a região pode afetar o ser humano, certo? Por isso ele e muitos outros morreram com várias complicações nas suas saúdes em função de estarem mergulhados o tempo inteiro em campos magnéticos variáveis, beleza? Como é que é o aparelho que carrega sem fio hoje em dia lá? O aparelho que carrega sem fio tem uma bobina dessa escondida aí embaixo da mesa do cara, certo? No celular dele, lá tem uma bobininha pequenininha. E quando ele conecta o celular, bota o celular em cima da mesa, o sistema detecta que o celular está ali e libera a corrente elétrica na bobina. Aí uma bobina estimula a outra bobina e o celular carrega sem fio. Não precisa engatar na tomada, não precisa apertar botão nenhum, só botou em cima da mesa, a mesa começou a carregar ele. Beleza? Certo? Mas fica
fica só seguro quando uma bobina está próxima da outra. Se tu quiser fazer uma experiência, um show de mágica, é show de bola. Tu bota uma super bobina lá e tu tem várias bobininhas espalhadas, e tu aperta na bobininha, faz o contato e brilha a luzinha pelo ar. A energia veio pelo ar na forma de campos magnéticos variáveis. Tudo bem para vocês? Hoje nós sabemos que isso pode prejudicar a saúde e a gente só faz isso agora com sistemas que tu encosta o objeto um no outro e só depois disso libera a energia, certo? Mas já tem esse sistema disponível e em 10 anos todos nós teremos esses aparelhinhos, né? Seja computador, o que for, até o carro. O carro chegou na garagem, ele já vai estacionar em cima da bobina dele e já começa a carregar, sem precisar nem conectar na tomada como os atuais carros elétricos, beleza? Então isso ocorrerá. Bom, mas para aumentar a eficiência do transformador eu boto o núcleo e o núcleo faz com que as linhas de campo tentem se manter nele, né? Porque se não tivesse o núcleo elas se espalhariam assim, concorda comigo? Para tudo que é lado, né? Bom, considerando que esse transformador é ideal, o fluxo com o passar do tempo num tem que ser igualzinho ao fluxo com o passar do tempo no outro, que eu não estou perdendo nada. Para isolar isso aqui, está multiplicando, passa isso. Então, vamos ver se vocês concordam. V1 sobre N1 vai ficar menos a variação do fluxo com o passar do tempo. V2 sobre N2 é igual a menos a variação do fluxo com o passar do tempo. Como a variação do fluxo com o passar do tempo é igual nos dois enrolamentos, V1 sobre N1 é igual a V2 sobre N2. E na última aula eu isolei o V2 porque eu queria descobrir a voltagem de saída a partir da voltagem de entrada. Está dividindo, passa. V2, voltagem no secundário é N2 sobre N1 vezes V1. Por isso que a gente disse que se tem mais voltas na saída, mais fio enrolado na saída do que na entrada, o transformador aumenta a voltagem, não é isso? Se o número de voltas diminui, a voltagem diminui. Assim, simples. Resumindo então, eu posso dizer que o transformador elevador de tensão é aquele que N2... Muito obrigado, amigo. É maior que N1. É o elevador. Aumenta a voltagem. Então o número de voltas no enrolamento secundário é maior do que no primário. Portanto, a voltagem 2... Foi ou não foi isso que a gente fez na última aula? Até aqui a gente chegou, né? Se o N2... menor, né? Porque o igual é muito, né? Seria inútil usar. É menor que o N1. Portanto, né? Esse aqui é o símbolo de portanto na matemática. V2... menor que V1, tranquilo, né, galera? Lógico. Só que, peraí, o transformador muda a potência? Não, né? Se entra 1000 watts de um lado, 1000 joules a cada segundo, tem que sair do outro lado 1000 watts, 1000 joules a cada segundo, tudo bem? Peraí, se eu aumentei a voltagem para a potência continuar constante, isso, e era por isso que a gente aumentava a voltagem depois de gerar, né? Gerava com 15.000 volts, transformava para 700.000 volts para poder transmitir com menos perda por efeito Joule, por calor. Não era esse o objetivo? Quer dizer então que o transformador que aumenta a voltagem, ele diminui o I. O I2 fica menor que o I1. Então o transformador que diminui a voltagem, ele aumenta a corrente, concorda comigo? Quanto maior a voltagem, menor a corrente, 3 vezes mais voltagem, 3 vezes menos corrente para o produto continuar dando o mesmo. Afinal, transformador não pode gerar energia, senão ele seria um gerador. Tudo bem? Essa aqui é o detalhezinho que eu tinha falado. Eu até citei isso na aula, lógico, eu só não registrei desta maneira. E feito esse estudo, meu querido, agora não tem jeito, é só fazer exercício. Aliás, se eu quisesse uma fórmula para achar o I, como é que será que a fórmula ficaria para o I, já que diminui em vez de aumentar? I2 e I1, como é que eu vou relacionar? Já que um aumenta, o outro diminui. Pronto, ó. N1 sobre N2, faz sentido, né? Se quando um aumenta 1000 vezes, o outro diminui 1000 vezes, é só trocar os N's de posição, a fórmula fica prontinha para o I, sem problema nenhum. Show de bola. Agora, galera, eu vou fazer uma questãozinha da UFSC, bem bonitinha, bem completa dessa área, e vou te pedir para arriscar umas do Enem. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Lá na página 93, tem o exercício 45 da UFSC. Bem bonitinho o exercício. Vamos fazer juntos esse aqui, e depois tu vai arriscar uns do Enem de saideira. Olha lá, na página 43, o exercício 45 diz o seguinte: na transmissão de energia elétrica das usinas
usinas até os pontos de utilização, não bastam fios e postes. Toda a rede de distribuição depende fundamentalmente dos transformadores, que ora elevam a tensão, ora a rebaixam. Nesse sobe e desce, os transformadores não só resolvem um problema econômico, como melhoram a eficiência do processo. É verdade, o processo seria terrivelmente ineficiente, trazendo energia em 15.000 volts pelos fios. O esquema abaixo representa esquematicamente o transformador ideal, composto por dois enrolamentos, primário e secundário, de fios envoltos nos braços de um quadro metálico, núcleo. E a relação entre as voltagens do primário e do secundário é dada por Vp sobre Vs é igual a Np sobre Ns. P de primário e S de secundário. Ih, acho que eu errei então. É diferente, caramba, ó. Não, né? Se a gente inverter, né, os dois lados e pegar do primário e está dividindo, passa multiplicando, né? Fica exatamente a mesma fórmula. Em relação ao exposto, assinale que for correto. Eu não vou redesenhar o transformador, que tem um ali, ó, mais bonito ainda, beleza. 01. O princípio básico de funcionamento de um transformador é o fenômeno conhecido como indução eletromagnética. Quando um circuito fechado é submetido a um campo magnético variável, aparece no circuito uma corrente elétrica, cuja intensidade é proporcional às variações do fluxo magnético. Absolutamente correto, acabamos de ver que a corrente elétrica no primário, a corrente elétrica que atravessa o enrolamento primário, gera um campo magnético, só que ela vai e volta no fio, não é? Então o campo magnético sobe e desce. Esse campo magnético oscilante é que atravessa a bobina do secundário e gera nela uma voltagem, uma corrente, certo? Então ele falou tudo bonitinho, tudo certinho, não falou nenhuma besteira. 02. No transformador, pequenas intensidades de corrente no primário podem criar grandes intensidades de fluxo magnético, o que ocasionará uma indução eletromagnética e o aparecimento de uma voltagem no secundário. Só tem uma incoerência, está tudo bonito, está tudo ok, só tem uma incoerência que não dá para admitir nessa frase. Vou ler mais uma vez, olha bem a incoerência. No transformador, pequenas intensidades de corrente no primário podem criar grandes intensidades de fluxo magnético. E aí, a corrente elétrica pequena gera grande fluxo magnético? Não. Como é que se gera campo magnético por corrente elétrica? No caso de uma espira, por exemplo, μ0 vezes I sobre 2R, certo? O π é para fio reto, né? Pequeno I pode gerar grande quantidade de campo magnético? Não, né? Isso aqui foi uma incoerência. Todo o resto está ok. Só que uma pequena intensidade de corrente elétrica gera um campo magnético pequeno e, portanto, um fluxo pequeno. Concorda comigo? Foi essa a incoerência ali, tem uma certa incoerência. Falou que grandes correntes geram pequenos fluxos magnéticos. Grandes correntes geram grandes fluxos magnéticos. Pequenas correntes geram pequenos fluxos magnéticos. Lógico. E tu vê, cara, não era o lugar onde a gente esperava o erro, né? A gente queria o erro no conceito todo, e o conceito todo estava certo. O erro foi na matemática boba ali. 04. O transformador acima, essa é muito cretina, o transformador acima pode ser um transformador de elevação de tensão. Se ligarmos uma bateria de automóvel de 12 volts em seu primário, com 48 voltas, iremos obter uma tensão de 220 volts em seu secundário, com 880 volts. Vamos ver, vamos fazer a substituição. Qual é a voltagem do primário? 12 no carro. Voltagem do secundário? 220. Número de voltas no primário? 48. Número de voltas no secundário? 880. Se eu dividir em cima e embaixo em cima por 12, ficaria 1 e 4. Se eu dividir embaixo por 220, fica 1 e 4 também. 1 dividido por 1 é 1. 4 dividido por 4 é 1. Tudo ok, né? Essa aí é uma que se o cara não está muito atento, ele assinala como verdadeira, mas é um absurdo, é falsa pra dedéu. Por quê? 220 é uma tensão variável, alternada. E a corrente da bateria do carro é contínua. Lembra que eu te falei que se tu botar o transformador na bateria do carro, tu pode lamber o outro lado que não acontece nada? Nem arrepio vai dar, cara, não vai dar nada. 12 volts do carro é contínuo. Colocou o transformador, gera uma corrente contínua, que gera um campo
contínuo e campo contínuo, campo magnético vai gerar corrente elétrica? Não, é campo magnético variável. Então na hora que ele falou, conectado na bateria do carro, se não tivesse escrito não funciona, dá errado. Então não precisava nem ter calculado, gente. Na hora que ele falou bateria do carro, contínua, não vai funcionar. Então lembra, pega o transformador, conecta na bateria do carro, lambe o outro lado. Não acontece nada. Porque transformador só funciona para corrente alternada. Perigoso isso, cara. E tu vê a fórmula, dava bonitinho, cara. O cara tá nervoso, olhou os números, jogou na fórmula. E não era para nem fazer conta. Tá bom? No meu carro eu tenho um retificador que chama. Esse retificador eu coloco na bateria de 12 volts e sai 220 volts, certo? Mas não tem nada a ver com o transformador, galera. Ele é um retificador, ele é feito de transistores. É eletrônico, não é, né, elétrico, certo? O eletromagnético é eletrônico, é outra área da ciência que a gente vai estudar na faculdade, se tu te interessar. Beleza? Por que isso? Porque a criança fica muda, né, cara? Tu bota lá o negocinho, bota o Xbox, e aí tá a viagem de 5 horas, a criança muda. 5 horas depois tu chegou da viagem, tu deixa o carro ali, vai descarregando o carro, ela tá dentro do carro. Feliz, ainda nem sabe que chegou. E sem isso, papai, já chegou? Papai, chegou? Papai, quanto falta, papai? Aí pronto, tu instala isso, fica resolvido. Não, consome, né, gasolina, né? Porque assim, ó, ótima colocação. Toda a energia que flui no carro vem do motor. A parte elétrica tem um alternador, na verdade é um geradorzinho pequenininho, né? Conectado numa correia. Ou seja, sempre que eu ligo a luz interna do carro, eu preciso de energia para aquilo, que vai vir desse gerador. E o motor vai ter que fazer mais força. Tu não percebe tendo que apertar mais no acelerador na hora que tu liga uma lâmpada, mas o carro está consumindo mais energia. Certo? Agora, quando tu liga o ar-condicionado, o condicionador de ar, aí ele consome mais energia. E tu sente, né? Se não for um carro muito potente, tu sente ele dando uma perda de potência. É isso aí. Tá? Então acaba consumindo mais. Certo? Mas é irrisório. Vou te falar aqui, né, para esse consumo que a gente faz ali pequenininho, é irrisório. Outra coisa boa é a menina, tá indo pra balada, aí se atrasou, não fez piastra. E tá louco pra ir pra balada. Aí ela fica fazendo piastra no carro enquanto tu vai pra balada. Bem legal. Certo? Custa 500 pila. 500 pila, 2.000 watts de potência o retificador, né? Paraguai é uma coisa incrível, certo? Beleza? Então é uma dica bem legal para não ficar dependendo, né, da tomadinha de 12 volts, né? Tu carrega o teu celular, carrega o teu notebook, independente de ter ou não a tomadinha a hora que tu quer. Muito bom. Galerinha, 08. Podemos usar um transformador invertido. Ou seja, se eu ligarmos a uma tomada em nossa residência, corrente alternada, olha lá como ele deixou claro, e aplicarmos uma tensão de 220 volts em seu secundário, com 1000 voltas, obteremos uma tensão de 110 volts no seu primário, com 500 voltas. Se o número de voltas passou de 1000 para 500, a voltagem vai cair pela metade. Se eu coloquei 220 no primário, vai sair no secundário 110. Aliás, ele está fazendo o inverso, né? É isso aí. Então tudo bem. Diminuiu 10 vezes o número de voltas, vai reduzir em 10 vezes a voltagem e a corrente aumenta em 10 vezes. Tá beleza? Mas ele falou tudo bonitinho. E já que ele garantiu que era corrente alternada, verdadeiro. Tu vê, se o cara tá calmo, né? E como ele vai passar pro gabarito só no final, talvez ao ler ali entre parênteses corrente alternada, cai a ficha da bateria do carro de 12 volts, né? Certo? Mas tu vê que ele não colocou bateria do carro, entre aspas, corrente contínua, que aí seria demais, né? Aí ia entregar o ouro demais ali. 16. Ao acoplarmos um transformador a uma tomada e um aparelho elétrico, como não há contato elétrico entre os fios dos enrolamentos primário e secundário, o que impossibilita a passagem de corrente elétrica entre eles, não haverá transformação dos valores da corrente elétrica, somente da tensão. Então ele está dizendo que só a voltagem muda, a corrente não muda, já que não tem contato elétrico entre esse e esse. Ó. De fato, né, não tem corrente passando por aqui, né? O que passa por aqui é campo magnético, não tem corrente elétrica passando ali para lá. Mas a corrente elétrica não se altera no transformador, é só a voltagem. Não, né? Acabamos de ver que quando a voltagem aumenta, o I diminui obrigatoriamente. Se a voltagem diminui, o I aumenta obrigatoriamente. Então tu vê, e o pior é que ele colocou um argumento forte para o cara que usa o dia a dia, né? Ele falou que não tinha contato elétrico entre eles, e é verdade. Aí pode sugerir ao aluno que essa informação seja verdadeira, mas é um absurdo, porque para aumentar a voltagem, se a corrente não cair, está gerando energia, e não é gerador, é um transformador, né, cara? Então, né, não pode dizer que a corrente não muda, a corrente muda junto com a voltagem. 32.
O fluxo magnético criado pelo campo magnético, que aparece quando o transformador é ligado, depende da área da seção reta do núcleo metálico. Como é que é a fórmula do fluxo magnético? O fluxo magnético é A de área, B de campo magnético, vezes o cosseno do ângulo. Para um certo campo magnético, foi o que ele disse, né? O fluxo magnético criado pelo campo magnético criou o campo magnético. O fluxo magnético depende de quem? Da área. Quanto maior a área, maior o fluxo. Tudo bem. Depende da área da seção reta do núcleo. Justamente é o núcleo metálico, né? Que vai gerar essa área ali. Então, perfeitinho. Beleza. Ficamos com 41. Pode ter certeza, cara, que muita gente que tinha uma noção legal de transformadores desse ano colocou a 4. Tu pode ter certeza que quem manjava colocou 45, certo? Mas não o suficiente para perceber que isso só funciona com corrente alternada. E quem não manjava? Quem não manjava fez uma cagada, porque aqui ele já ia aceitar, né? Já que não tem contato elétrico, não vai mudar a corrente elétrica, não vai nem passar corrente, certo? Né? Certo? Aí seria bem mais confuso. Mas mesmo o aluno com noções de transformadores poderia errar a 04. Bem a carinha da UFSC. Amigo, dá uma lida rápida ali na página 95. Arrisca ali a página 95, os do Enem, que tem dois ali que são sem graça. O do meio é que é médio. Esse do meio é o que me interessa. Mas vamos tentar fazer eles rapidinho nesse finalzinho.